Fala pessoal, muito boa noite, boa tarde, não sei que horas que vocês vão assistir esse vídeo, mas eu estou gravando à noite, tá? Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a Epístola de Paulo aos Romanos. A gente fez 2 aulas de introdução bem completas, né, bem detalhadas, a respeito da ocasião, da data, da autoria. Se você não assistiu essas aulas ainda, vá lá, assiste essas aulas de introdução para você entender o contexto geral da carta. E na nossa última aula a gente falou da abertura, tá, da carta Romanos 1, versículo 1 até o versículo 7, em que Paulo se apresenta como servo, apóstolo, onde ele faz uma espécie de introdução àquilo que ele vai falar, a mensagem do evangelho, que é o tema central dessa epístola, tá? Então ele fala um pouco disso, o evangelho de Deus, que foi prometido por meio das escrituras, a gente comentou um pouco sobre isso. Falamos também da expectativa de Paulo de proclamar esse evangelho a todas as nações, né, e de como os cristãos em Roma também faziam parte desse chamado, também haviam sido separados por Deus, designados para essa atividade. Lembrando que Paulo queria usar a igreja de Roma no sentido mais positivo possível, como uma base para o trabalho missionário no oeste, na Espanha. Essa era a intenção de Paulo. Hoje o nosso texto vai aí de Romanos 1, de 8 até o 17. Então, a gente vai falar um trecho um pouco maior do que o da nossa última aula, um trecho onde a gente vai passar um pouquinho mais rápido, nós vamos nos deter principalmente nos últimos 2 versículos, no versículo 16, no versículo 17, onde a gente vai gastar a maior parte do nosso tempo. Então, beleza? Eu vou colocar aí o texto para a gente ler na tela. Então, vamos lá. Diz assim, ó. Poder de Deus, Romanos 1, 8 a 17. Antes de tudo, sou grato a Deus, sou grato a meu Deus mediante Jesus Cristo por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. E peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido de fazê-lo até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, esse daí vai ser o nosso texto de hoje. Lembrando que eu vou me concentrar principalmente nos últimos 2 versículos, e a tradução que eu estou usando aí da Bíblia para os nossos estudos é a NVI, tá? Então, se você quiser acompanhar uma tradução semelhante, ok, senão também não tem problema, você pode acompanhar na tradução que você achar melhor. Então, vamos lá. A primeira parte, né, Paulo finalizou o versículo 7 com aquela saudação clássica que ele dá. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, é uma saudação convencional de Paulo. Era muito comum os judeus se saudarem com a paz, o shalom, e era muito comum os gregos, né, o mundo helenístico de forma geral, se saudar com a palavra haire, né, que significa graça. Paulo mistura essas 2 saudações e é assim que ele finaliza a sua abertura. Nesse trecho agora do 8 ao 17, nós ainda não temos o desenvolvimento da estrutura da epístola. Nós ainda estamos numa espécie de introdução do conteúdo geral que Paulo vai falar, e eu diria que talvez é uma forma de prólogo, né? Talvez ali um prefácio daquilo que Paulo vai tratar no conteúdo da epístola toda. Então é muito importante a gente entender essa parte agora, porque daqui nós vamos tirar o que é o tema central da epístola e por que é o tema central da epístola.
Então vamos lá, Paulo diz no versículo 8: antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Então vamos por partes. Paulo primeiro expressa uma gratidão a respeito da igreja de Roma, mesmo sendo uma igreja que ele próprio não havia constituído, que ele não havia fundado. Ele só ouvia falar daquela igreja, mas ele sabia que eram irmãos fiéis que estavam em Cristo. Por isso ele dá graças a Deus por essa igreja. É interessante a gente notar que em todas as epístolas Paulo expressa gratidão pelos seus destinatários, exceto na epístola aos Gálatas, tá? Exceto na epístola aos Gálatas. O que demonstra que em Gálatas Paulo estava um pouco enfurecido com a situação na Galácia, porque ele tinha acabado de pregar o evangelho lá e os Gálatas já estavam se desviando para um outro evangelho. A gente já tratou da epístola aos Gálatas em outros estudos, está tudo aqui no canal, você pode procurar aí, você acha os estudos da epístola aos Gálatas. Mas em todas as outras cartas, Paulo expressa gratidão aos seus destinatários, e aqui não é diferente, ele faz isso também. E ele diz mais, essa gratidão é porque, né, em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Cuidado aqui para a gente não interpretar isso daqui de um jeito estranho, porque a gente poderia olhar isso aqui, em todo mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Não é que no mundo inteiro está sendo dito que a fé dos romanos, não estou anunciando que os romanos têm fé, não é isso. Eu não estou anunciando em todo mundo que os romanos têm fé, não. Eu estou anunciando em todo mundo a fé cristã, que é a mesma fé que os romanos têm. Então, os romanos, eles têm uma fé, que fé é essa? É a fé cristã. E essa fé está sendo anunciada em todo o mundo. E o que Paulo quer dizer com isso? Em todo o mundo, né? É óbvio que na mentalidade daquele período, né, onde não se conhecia todas as extensões do planeta Terra, era comum expressar todo o mundo, tu cosmou, em grego que Paulo fala, como aquela região do Império Romano, né? A região na qual a cultura, a política e tudo aquilo, a história daquele povo está se desenrolando, que é o contexto imperial romano, tá? E Paulo havia garantido que boa parte do mundo romano já soubesse o evangelho, porque o próprio Paulo tinha pregado em muitas regiões. Nesta altura do campeonato da vida de Paulo, no final da sua terceira viagem missionária, Paulo já tinha pregado na Judeia, Paulo já tinha pregado na Síria e na Cilícia, Paulo já tinha pregado na Galácia, Paulo já tinha pregado na Ásia, na Macedônia, no Ilírico. E agora tinha intenções de pregar na Itália e na Espanha. Então, o evangelho já tinha percorrido uma grande extensão geográfica do mundo romano daquela época, tá? Faltando apenas algumas regiões do Ocidente, que é para onde Paulo estava direcionando a sua atenção a partir de agora, para regiões da Itália, da Espanha, talvez da Gália, da Bretanha, não se sabe até onde Paulo pretendia ir, né? Nós sabemos que ele foi impedido de ir, porque depois que escreve essa carta, ele vai a Jerusalém e acaba sendo preso. Mas as intenções dele realmente eram direcionar a pregação para o Ocidente, tá? Dando prosseguimento, Paulo continua. Deus a quem sirvo de todo o coração pregando o evangelho de seu filho é minha testemunha, de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. Então Paulo está dizendo, eu peço a Deus, Deus é minha testemunha, de como eu me lembro de vocês em minhas orações. Notem o seguinte, eu nem os conheço, eu nunca fui até aí, não fui eu que fundei essa igreja. Mas ainda assim, Paulo, né, pede a Deus e se lembra dos irmãos romanos nas suas orações. Isso é muito, muito importante para a gente. Minha câmera está um pouco desfocada aqui. Vem, minha filha. Aí, agora vamos ver se melhora. Tá bom, tanto faz. Então, Paulo agora se lembra desses irmãos nas suas orações, justamente porque
ele se lembra em todo o tempo desses irmãos nas suas orações. Isso é uma afirmação importante para a gente, né? Do quanto a gente se esforça pouco em oração, já pelas pessoas que a gente conhece, né? Já começa aí, nós nos esforçamos pouco em oração até por aqueles que são conhecidos. Que dirá nos esforçarmos e lutarmos em oração por aqueles que nós não conhecemos, né? Por aqueles que estão longe, em outras igrejas, em outros países. E é justamente isso que Paulo faz, né? Mesmo não conhecendo, mesmo não tendo nenhuma participação integral naquela igreja, ele se lembra desses irmãos nas suas orações, sempre. E ele continua: e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Então, Paulo, até então, nunca tinha encontrado, né? Ele nunca tinha encontrado ocasião para visitar os irmãos em Roma, né? Ele vai falar um pouco mais sobre isso ainda, se a gente continuar a leitura. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Então, Paulo expressa a ansiedade, a vontade dele de ir até Roma, conhecer esses irmãos e compartilhar seus dons com esses irmãos e também receber desses irmãos os dons que eles têm para oferecer. E olha como isso é importante, né? A mente de Paulo, mesmo ele sendo o apóstolo Paulo, mesmo ele recebendo as revelações de Jesus Cristo, mesmo ele fundando igrejas já em todo o Oriente, em várias regiões, na Grécia, na Síria, Paulo ainda mantém a humildade e ele sabe que visitar os irmãos em Roma não se trata dele chegar lá simplesmente ensinar os romanos, dele pregar aos romanos, mas se trata também dele receber dos romanos aquilo que a graça de Deus permitir. É uma comunhão. A igreja, ela nunca é fundamentada em apenas uma única pessoa. Uma única pessoa é quem fornece todos os benefícios, todos os dons daquela igreja. A igreja, ela cresce na unidade e na participação de todos, de acordo com os dons que Deus deu para o crescimento desse corpo. Então, Paulo sabe que ele também vai receber, por isso que ele diz mutuamente. Isso demonstra a humildade de Paulo, ele está disposto também a receber dos romanos e não apenas a dar. Né? A disposição dele é uma disposição humilde e não uma disposição pretensiosa ou arrogante diante dos romanos. E mais, ele completa: irmãos, aliás, quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Então, Paulo está dizendo que ele já queria ter visitado os romanos antes, já há algum tempo, mas infelizmente ele não conseguiu fazer isso. Por alguma razão, Paulo foi impedido de ir até Roma. Ele não menciona uma razão específica que possa o ter impedido de visitar os irmãos romanos. Mas a gente pode concluir que provavelmente Paulo não conseguiu visitar os romanos até então por conta das dificuldades ministeriais que ele encontrou ao longo do tempo, né? Paulo não teve um ministério até então fácil e não vai continuar fácil a vida de Paulo depois que ele escreve essa carta aos romanos. A gente sabe que na primeira viagem missionária de Paulo junto com Barnabé até a Galácia, e Paulo, na ilha de Chipre, depois na Galácia, Paulo foi perseguido, foi apedrejado, inclusive, tá? Foi dado como morto, mas ainda assim prosseguiu a viagem, provavelmente ficou doente durante a viagem, tá? Depois Paulo retorna na sua segunda viagem missionária, onde Paulo vai até as regiões da Grécia, passando pela Macedônia. Paulo é preso em Filipos. Paulo é expulso de Tessalônica. Paulo é ignorado, chamado de tagarela em Atenas, né? Paulo fica um tempão lá em Corinto, depois tem todos os problemas da igreja de Corinto. Depois, na sua terceira viagem missionária, Paulo em Éfeso, ocorre um tumulto, perseguição novamente, todo o sofrimento com a igreja de Corinto. Durante esta estadia dele em Éfeso, ele tem que ir a Corinto resolver problemas. Depois ele passa reforçando e fortalecendo os irmãos na Macedônia.
Então, assim, a vida de Paulo até então não foi uma vida fácil, não foi uma vida tranquila, tá? Então, provavelmente não foi algo específico que o impediu de ir a Roma. Mas todo o contexto ministerial problemático que Paulo passou, né, suas prisões, suas perseguições, tudo isso até então foi o que impediu, atrapalhou a sua intenção de ter chegado a Roma antes. Tá? E ele continua: meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Tá? Que fruto seria esse que Paulo poderia querer colher dentre os romanos? Da mesma forma, um fruto que ele colheu entre os demais gentios. É um pouco ampla, né? Talvez essa afirmação um pouco geral demais, porque é difícil a gente pensar em alguma coisa específica, né? Que fruto seria esse que Paulo pretende recolher? Mas provavelmente é o fruto da comunhão da igreja. Olha o Google me ajudando aqui, né? O fruto da comunhão da igreja, os benefícios materiais que a igreja de Roma pode fornecer para a propagação do evangelho na Espanha, tá? Da mesma forma que as igrejas da Grécia, da Síria, da Cilícia, onde Paulo passou, estavam ajudando num fruto financeiro também a igreja de Jerusalém. Então está tudo embutido, é uma questão completa. Paulo espera receber desses irmãos um engajamento total na sua atividade missionária. Porque ele continua: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Então nota o seguinte que Paulo está falando: eu sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes. No período de Paulo, né, o mundo era dominado pelo Império Romano. E é comum se dizer que militarmente e politicamente Roma dominou o Mediterrâneo. Mas culturalmente, linguisticamente, a Grécia dominou o Mediterrâneo, né? Roma ganhou as batalhas, mas a Grécia dominou o pensamento, as ideias, a língua e a cultura. O mundo era helenizado. Isso começa já com a expansão do domínio greco-macedônico durante o reinado de Alexandre o Grande, suas campanhas militares que chegaram até a Índia. Tá? Então, assim, o mundo de Paulo era um mundo dominado política e militarmente por Roma, mas dominado culturalmente pelos ideais, pela filosofia, pela religião, pela cultura grega. Então, quando Paulo fala sou devedor a gregos, ele não está falando apenas de pessoas que vivem na Grécia. Ele está falando de todas as pessoas que vivem dentro deste mundo helenístico. Todas as pessoas que vivem dentro deste mundo civilizado, dentro dos limites do Império Romano e que tem uma cultura helenizada. Essas pessoas são alfabetizadas, nem todas elas, não é um índice de alfabetização gigantesco igual nós temos hoje, mas ainda assim, dentro dos limites do Império, dentro dos limites da cultura helenística, as pessoas eram muito mais alfabetizadas e tinham muito mais cultura do que fora dos limites do Império Romano. E quem são os bárbaros? Os bárbaros são justamente as pessoas que vivem fora dos limites do Império. São as pessoas que não foram helenizadas, que têm as suas culturas primitivas, vamos dizer assim, as suas culturas que não desenvolveram os ideais gregos. Tá? Então seria basicamente essa a ideia de Paulo. Então ele é devedor a todo mundo. Ele é devedor tanto às pessoas que estão dentro dos limites do Império, quanto às pessoas que estão fora dos limites do Império. E quem estão fora? Quem são esses bárbaros no período do Império Romano? Os mais famosos, né, são os bretões, os germânicos, os árabes. Tá? São pessoas que vivem fora dos limites do Império. Esses são os bárbaros. E Paulo está dizendo, inclusive a estes eu sou o devedor. Paulo considerava que a mensagem do Evangelho
ela deveria ser levada a todas essas pessoas, independente da sua cultura, independente do seu nível de erudição, do seu nível de escolaridade, independente de qual religião eles praticavam, de como eles viviam. Paulo acreditava que o evangelho deveria ser levado a todos eles, e Paulo considerava-se um devedor de todos eles. Ora, foi na estrada de Damasco que o próprio Jesus comissionou Paulo como apóstolo aos gentios. E quem são os gentios? Todos que não são judeus, independente se eles estão dentro dos limites do império ou não. Eles são alvo da missão de Paulo, da propagação do ministério do evangelho. E ele fala, completa no versículo 14, no versículo 15, aliás, por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. E Paulo está dizendo, está completando, eu devo aos gregos, eu devo aos bárbaros e também a vocês. Eu sou devedor a todos, então por isso eu não vou me poupar também de pregar aí a vocês que estão em Roma. Eu não vou poupar os meus esforços para estar aí com vocês e também compartilhar as bênçãos do evangelho com vocês que estão na cidade de Roma. Tá? E ele continua agora nos versículos finais do nosso estudo de hoje, que é onde nós vamos gastar a maior parte do nosso tempo. Ele diz, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Gente, vocês vão encontrar na internet, tá? Sermões inteiros só sobre esse versículo, cara. Sermões, ou até mesmo séries de sermões, livros, muito conteúdo só em cima deste versículo específico, tá? Por quê? Porque realmente a profundidade da teologia neste versículo, ela é grande, tá? Ela é muito, muito grande. Eu não tenho nenhuma pretensão de exaurir toda essa profundidade nessa aula simples aqui, tá? Mas vamos analisar aqui algumas coisas que a gente pode extrair aqui, pelo menos do raso, né? Pelo menos um pouquinho do raso. Paulo começa dizendo que ele não se envergonha do evangelho. Quando ele diz isso, não necessariamente isso tem uma conotação negativa, tá? É como se eu dissesse assim, quando eu vou a um local, eu não tenho vergonha da minha esposa. Isso quer dizer, basicamente, que eu tenho orgulho dela, né? Que eu gosto do jeito dela, da forma como ela se comporta, da forma como ela se veste. Então, eu não passo vergonha quando eu tô com ela. Muito pelo contrário, eu me orgulho, eu gosto que as pessoas saibam que eu estou com ela. É um orgulho para mim. Da mesma forma, Paulo está dizendo isso. Eu não me envergonho do evangelho. Paulo estava mandando uma carta, então, para pessoas que viviam na cidade mais importante do planeta, né? Naquele período. Era a grande metrópole do império, era a própria cidade de Roma. E Paulo está dizendo, eu vou aí e eu vou pregar o evangelho. Eu não me envergonho deste evangelho que eu vou pregar para vocês. Muito pelo contrário, eu me orgulho dele. Ainda que ele tenha escrito aos Coríntios, por exemplo, que o evangelho é loucura para os gregos, escândalo para os judeus, Paulo não tem vergonha disso. Lembre-se que nessa altura do campeonato, Paulo já tinha passado por Atenas, tá? Na sua segunda viagem missionária, onde ele falou a todo o público de filósofos, né, estoicos e epicureus no Areópago em Atenas. De certa forma, ele foi zombado, as pessoas zombaram de Paulo daquilo que ele estava dizendo, chamaram ele de tagarela, né? O que esse cara tá falando aí? Umas besteiras, umas abobrinhas. E mesmo já tendo passado por Atenas, que era o grande centro cultural daquele período, tá? Conversado, debatido com filósofos e tudo mais, Paulo ainda não se envergonhava do evangelho. Paulo ainda não se envergonhava do evangelho. E notem que Paulo já tinha passado por Atenas, o grande centro cultural e educacional, vamos dizer assim, literário, filosófico do pensamento da época, mas Paulo também tinha nascido em Tarso,
que talvez depois de Atenas fosse um dos centros acadêmicos e de difusão de conhecimento do mundo de Paulo, um dos maiores depois de Atenas. E Paulo recebeu uma educação muito bem feita, ele era de uma erudição extremamente elevada, né? Falava vários idiomas, inteligentíssimo, mas mesmo assim Paulo fala, eu vou ir para Roma, eu não vou falar de filosofia, eu vou em Roma, eu não vou falar de política, eu vou em Roma, eu não vou falar de pensamentos metafísicos aleatórios sobre a vida, não. Eu vou em Roma e eu vou falar uma coisa só com vocês, eu vou falar do evangelho. E eu não tenho vergonha nenhuma de fazer isso. Não tenho vergonha nenhuma de fazer isso. E vocês sabem que eu não sou muito de fazer tantas aplicações, né? Não sou muito de fazer tantas aplicações durante esses estudos. Mas lendo esse texto e para preparar essa aula, eu falei assim, cara, eu tenho que falar sobre isso. Porque quantas vezes nós não nos envergonhamos de falar do evangelho? Quantas vezes nós podemos até não ter medo de falar, mas nós não temos um orgulho de falar. Nos nossos ambientes acadêmicos, quando a gente vai para a faculdade, né, se você é um jovem, ainda está na faculdade, ou no seu ambiente de trabalho, você às vezes... se alguém falar que é crente, tudo bem, eu não vou dizer que eu não sou crente. Mas eu também não vou ficar falando disso, porque não é algo talvez que eu me envergonhe, mas também não é algo que eu me orgulhe, né? Eu não vou ficar falando aqui, porque talvez as pessoas vão achar que eu sou, né, idiota, que eu sou incauto, ou que eu sou um religioso fanático, alguma coisa assim, e muitas vezes nós realmente não nos orgulhamos, nós desprezamos, nós sentimos vergonha da mensagem do evangelho, que é a mensagem da salvação. Tá? Paulo não sentia isso, nós devemos aprender com Paulo aqui a não nos envergonharmos da mensagem do evangelho. Continuando, Paulo diz que ele não se envergonha do evangelho. E por que ele não se envergonha do evangelho? Tá, Paulo, você tem orgulho do evangelho, você não sente vergonha. Por quê? Aí ele diz, porque é o poder de Deus para a salvação. E aqui a gente tem que tomar muito cuidado. Na aula anterior, né, eu terminei a aula falando para a gente tomar cuidado com o que eu chamei de anacronismo semântico. O que é anacronismo semântico? É a gente pegar o significado de uma palavra em um período e atribuir o significado dessa palavra neste período em um período anterior, tá? E aqui eu já perdi as contas de quantas vezes eu já assisti pregações nessa passagem de Romanos 1,16. E os pastores que estudam as línguas originais, estudam o grego, né? Eles vão ver lá que poder de Deus, a palavra poder aqui, é a palavra dunamis no grego, de onde vem, né, uma série de palavras. Dunamis acaba se tornando uma raiz, ou dinamis acaba se tornando uma espécie de raiz de várias palavras no português, como dinamismo, né, uma pessoa dinâmica, tá? Ou como dinamite, beleza? Essas palavras em português, elas têm essa raiz que remete à palavra grega dinamis ou dunamis, alguma coisa nesse sentido. E aí eu já vi muita gente dizendo, não, porque o evangelho é a dinamite de Deus, é o poder de Deus. E aí, cuidado com o anacronismo semântico, porque na época de Paulo não existia dinamite, tudo bem? Não existia dinamite. A dinamite é uma invenção muito mais moderna. Então, Paulo não tem na sua mente, a palavra poder na cabeça de Paulo não tem nada a ver com dinamite. Não tem nada a ver com explosões. Até porque o poder vinculado à dinamite é um poder destruidor. E Paulo não acredita que o evangelho de Deus é um poder destruidor. Muito pelo contrário. É um poder restaurador. É um poder de reconciliar com Deus todas as coisas. É um poder de restauração do mundo caído em pecado. Não um poder de chegar arrasando, não. Beleza? Então, cuidado. Não, aqui não tem nada a ver com dinamite. Nada a ver. Então, ele é o poder de Deus para salvação. Para salvação. Então, ele não é um poder de Deus qualquer. É um poder de Deus que salva. É um poder de Deus que salva os seres humanos. E do que
este poder de Deus salva? Nós não vamos aprofundar tanto agora, porque isso vai ser discorrido ao longo da carta de Paulo. Eu coloquei as referências no capítulo 5, no verso 9 e 10, no capítulo 3, no verso 11, mas basicamente a ideia de Paulo é que o evangelho, ele nos salva do pecado, ele nos salva da morte e ele nos salva do juízo vindouro. A essência é essa, basicamente é isso. O evangelho nos salva do pecado, da morte e do juízo, mas nós não vamos aprofundar tanto agora, porque isso vai ser, né, tratado ao longo da epístola. Lembra que esse trecho que nós estamos tratando é uma espécie de prólogo daquilo que Paulo vai falar ao longo da carta de maneira geral. E ele continua. Este evangelho é poder para a salvação. De quem? Quem que esse evangelho pode salvar? E Paulo dá a resposta na lata. Todo aquele que crê. Todo mundo que crê pode ser salvo. E nota a importância disso e por que isso é uma espécie de prólogo. Porque Paulo já está aqui afirmando a ideia de que a salvação é pela fé. A salvação ela vai vir pela fé daqueles que creem. Todo aquele que crê vai ser salvo. E nota que não precisa ser um judeu crendo. Pode ser um gentio crendo. Se for, Paulo não faz distinção, ele diz todo aquele que crê. Então a única condição que ele coloca para alguém ser participante da salvação proporcionada pelo evangelho é a crença e não a nacionalidade. E isso vai ser muito importante também na epístola aos Romanos. Ele não é o fio condutor. Atenção cristãos, atenção gentios, judeus, não é o fio condutor da epístola de Roma. Mas ela é um dos temas importantes. O fio condutor é o evangelho. Mas o evangelho, ele está nesta tensão entre judeus e Roma, né? Entre judeus e gentios, tá? E esse evangelho é oferecido a todos, independente da sua nacionalidade. A única condição necessária que Paulo está colocando aqui é a crença, todo aquele que crê. Então, gentios serão, juntamente com os judeus, participantes igualitários da nova aliança em Cristo. Mas Paulo complementa: todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Tá? E grego aqui é sinônimo de gentil, todo mundo que não é judeu. Então, primeiro do judeu, depois dos gentios, depois dos gregos. Por que isso? Por que primeiro de um e depois do outro? Porque a prerrogativa da salvação foi dada aos judeus. A primazia do evangelho foi entregue aos judeus. Ora, as alianças do Antigo Testamento foram feitas com os judeus. A aliança do Sinai foi feita com os judeus. A aliança de Davi foi feita com os judeus. A aliança com Abraão foi feita com os judeus. O Messias, o Cristo, Jesus, o Senhor, é o Messias judeu. A eles foi dada os patriarcas, as promessas, os sacrifícios, o templo, a esperança messiânica. O Messias nasceu em Israel, pregou a Israel, todos os apóstolos eram judeus. E eles não abandonaram a missão aos judeus. O próprio Paulo, toda vez que ia em uma cidade, pregava primeiro nas sinagogas. Os judeus, eles fazem parte, eles receberam a promessa divina. E eles não estão excluídos do evangelho. Nota que quando os judeus rejeitam a Cristo, a salvação é estendida aos judeus, aos gentios, mas não quer dizer que os judeus não podem mais participar. Aqueles judeus que creem no Cristo, eles são participantes da aliança junto com os gentios. Tá? Então, Deus direcionou a salvação primeiro aos judeus e fez promessas a eles que são irrevogáveis. E Deus cumprirá as promessas que fez a Israel. Tá? Então, os judeus receberam a primazia nesse processo. Paulo fala mais tarde, no capítulo 11, né,
deles, aliás, no capítulo 9, 10 e 11, onde ele vai tratar um pouco melhor sobre esse assunto, ele vai falar, deles são os patriarcas, deles são as alianças, deles são as promessas, deles são as escrituras do Antigo Testamento. Então, Deus direcionou a salvação primeiramente a eles, e nós viemos em seguida, tá? Os gentios vieram em seguida. E ele continua, ele fala, ele não se envergonha do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo mundo que crê. Por quê? Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Então, nota uma coisa aqui, Paulo está encadeando essa frase, o versículo 16 e o versículo 17, esse período todo aí, ele traz uma série de orações que vão uma trazendo a outra. Eu não me envergonho do evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? E por que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê? Aí Paulo responde agora, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Então não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus, e o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Então, a justiça de Deus, ela se mostra, ela se faz evidente no evangelho. E aqui também é outro trecho da Bíblia que pode render livros e mais livros, aulas e mais aulas, artigos, estudos e uma infinidade de conteúdo. Por quê? O que Paulo quer dizer com justiça de Deus? O que ele quer dizer com justiça de Deus? O que isso significa? No Evangelho é revelada a justiça de Deus. O que isso quer dizer? Se a gente for para o Antigo Testamento, o termo justiça de Deus no Antigo Testamento, ele pode se apresentar para a gente de três formas diferentes, né, principais. Três formas principais diferentes. Vamos analisar essas três. Eu coloquei aí, ó, o Evangelho. Aliás, a justiça de Deus, ela pode significar juízo, retribuição ou poder equitativo de Deus. Nós temos referências do termo justiça de Deus sendo usado com esta conotação no Salmo 50, no Salmo 7, 17, 97, 2 e em Isaías 59, 17. Tá? Então, esses aí são exemplos. A justiça de Deus seria a retribuição, o poder equitativo, equalizador de Deus de retribuir as paradas. Em segundo lugar, a justiça de Deus pode denotar a fidelidade de Deus, o cumprimento das obrigações pactuais de Deus para com seu povo. Então, Deus não se relaciona com os homens e também não se relacionava com os judeus num vácuo, né? Deus se relacionava com os judeus na forma de pacto, na forma de alianças. Uma vez que Deus se compromete em aliança com o seu povo, Deus está se vinculando ao cumprimento de algumas obrigações. E cumprir as suas obrigações pactuais é tido como justiça de Deus. Então, justiça de Deus pode ter essa conotação de fidelidade de Deus. Deus cumprindo as suas obrigações pactuais, independente, né, se o homem está ou não cumprindo as suas obrigações pactuais. E nós temos referências da utilização do termo justiça de Deus no Antigo Testamento dessa maneira em Êxodo 15, 13, no Salmo 71, 2, Isaías 38, 19 e 63, 7. Beleza? E por último, nós temos a aplicação termo justiça de Deus sendo aplicado para significar a atividade salvífica escatológica de Deus. Ou seja, quando Deus vier em socorro do seu povo, quando Deus vier para salvar, para manifestar o seu poder no futuro escatológico, quando Deus manifestar esse poder, ele estará aplicando a sua justiça. Então, nesse sentido, a justiça de Deus é a salvação proporcionada, a salvação que Deus proporciona para o seu povo nos últimos dias, quando Deus realmente vem em resgate do seu povo. Isso seria a justiça de Deus.
E nós temos no Antigo Testamento o uso do termo justiça de Deus assim em Isaías, basicamente. Em Isaías 46, 13, 51, do 5 ao 8 e em Isaías 53. A justiça de Deus dessa maneira, tá? Muito bem. Isso são os usos do termo justiça de Deus no Antigo Testamento. E o que Paulo quer dizer, então, com justiça de Deus? O que ele quer dizer? Aí, a justiça de Deus se revela no Evangelho. É revelada no Evangelho. O que isso quer dizer? Que justiça é essa? É o atributo de Deus, então? A perfeição completa de retidão de Deus, de retribuição do bem e do mal? Ou talvez seria a fidelidade de Deus, a integridade de Deus em fazer valer os seus compromissos pactuais e consertar os desvios pactuais humanos? Ou talvez a justiça de Deus aí significa a justiça que procede de Deus, uma posição outorgada de Deus ao ser humano. Situação em que Deus atribui a sua justiça a uma outra pessoa. E aí? Como Paulo está utilizando esse texto? E responder a essa pergunta é muito importante na nossa compreensão da epístola. Responder o que é a justiça de Deus aqui divide grupos dentro do cristianismo, tá? Existem visões a respeito disso. E eu vou dar aquela que eu acho que é a melhor. Lembre-se, para que a gente vai definir justiça de Deus aqui, que ela é revelada no Evangelho. Ou seja, essa justiça estava, pelo menos em parte, oculta antes, tá? Então, o que Paulo quer dizer com justiça aqui? É óbvio que o restante da carta aos Romanos vai nos ajudar a entender melhor isso à medida que a gente for explorando. Mas a gente já, a partir desse conhecimento agora, vai nos ajudar também depois, tá? E eu fico com a posição aqui, reformada, convencional. Não à toa eu coloquei o Luterozão aí nesse slide, cara. Não foi à toa que eu botei o Luterozão aí nesse slide, não. Tá? Por quê? Eu acho muito difícil a justiça de Deus aqui ser o atributo de Deus. Porque o atributo de justa retribuição de Deus do mal e do bem, ele, de certa forma, ele pode ser revelado no Evangelho de uma forma mais geral, ampla, se a gente pensar em termos muito teológicos. Mas a verdade é que no Evangelho o pecador recebe graça. O pecador não recebe a justa retribuição dos seus pecados. Ele recebe graça. Então, como que a justiça de Deus, no sentido do seu atributo de justiça e retidão, estaria sendo revelado se eu não estou recebendo aquilo que eu mereço, se eu estou recebendo aquilo que eu não mereço no Evangelho? No Evangelho eu recebo algo que eu não mereço, tá? E é óbvio que em termos teológicos sistemáticos, a gente pode dizer, não, mas Cristo recebe a justa punição dos nossos pecados. Sim, de fato, Cristo recebe a justa punição dos nossos pecados. Então Deus não abre mão do seu atributo de justiça. Ótimo, em termos teológicos, isso está absolutamente correto. Mas não creio que é isso que Paulo quer expressar com a palavra justiça de Deus aqui. Quando Paulo fala que a justiça de Deus se revela no Evangelho, ele não tem em mente o atributo de Deus de juízo. Ele não tem em mente isso. Tampouco eu acredito que Paulo tem em mente o cumprimento de Deus das suas obrigações pactuais. Não se trata, a justiça de Deus aqui não se trata da fidelidade de Deus, como diriam teólogos da nova perspectiva de Paulo, talvez. Por que não se trata disso? Porque a fidelidade pactual de Deus, ela sempre foi revelada. Ela sempre esteve lá. Ela sempre esteve lá. O povo se desviando e Deus provando a sua fidelidade. E Deus provando a sua justiça em manter a sua palavra no cumprimento dos seus pactos. Essa justiça de Deus sempre esteve lá. Ela nunca esteve ocultada ao ponto de ser revelada agora no Evangelho. Certo? Agora, que justiça é essa, então, que é revelada agora? A justiça que é revelada agora no Evangelho é justamente o fato
de que Deus vai atribuir justiça a pessoas que não têm justiça. Ele vai atribuir a justiça dele, ele vai outorgar ou declarar ou colocar pessoas em condições de justiça que antes elas não tinham. Esse é o poder do evangelho. O poder do evangelho é justamente fazer com que pessoas pecadoras possam ser colocadas em um estado de salvação, em um estado de justiça que não é intrínseco a elas. Este é o poder do evangelho. E isso foi uma das maiores lutas de Lutero, e ele lutou muito com esse versículo especificamente. Porque na cabeça de Lutero, justiça de Deus aqui era o atributo de Deus, e ele ficava martelando isso. Como eu, que sou pecador, posso me deparar diante de um Deus santo? A justiça de Deus na cabeça de Lutero não era algo consolador, não era algo confortador. Era algo aterrorizante, era algo terrível, temível, apavorante. Isso é verdade. Certa feita, eu assisti um vídeo do Paul Washer, né, na internet, e ele falava com as seguintes palavras. Ele falava o seguinte: o fato de que Deus é bom e justo não é uma boa notícia. O fato de que Deus é justo e bom é uma péssima notícia. Porque, adivinha, você não é justo e nem bom. Como é que um Deus justo e bom pode tolerar a sua pessoa, que é má e pecadora? Me explica. Esse era o temor de Lutero. Esse era o medo, o pavor que Lutero tinha. Por isso que ele se penitenciava e tentava de todas as formas alcançar algum mérito diante de Deus. Até que ele percebeu que justiça de Deus aqui não é a justiça vingativa de Deus, retributiva de Deus. A justiça de Deus aqui é Deus justamente olhando com misericórdia para seres humanos pecadores, que não têm a menor condição de por si mesmos alcançarem qualquer status de mérito diante dele. E Deus próprio, soberanamente, por meio do evangelho, atribui justiça a essas pessoas. A justiça de Deus aqui é a graça de Deus. É o uso do Antigo Testamento de Deus vindo socorrer o seu povo. É a atividade salvífica escatológica de Deus. É Deus realmente agora, chegou o dia. As promessas do Antigo Testamento em que Deus vindicaria o seu povo, em que Deus salvaria o seu povo, em que colocaria neles um coração de carne e que cumpriria, né, essas promessas, chegou o dia. Os últimos dias se cumpriram com Cristo Jesus e a mensagem do seu evangelho. Se cumpriram. Deus veio em resgate do seu povo e adivinha, ele vai fazer isso sozinho. Independente das suas capacidades, independente daquilo que você faz, independente dos seus méritos. Deus vai fazer isso sozinho. Isso é a justiça de Deus. E como nós podemos receber essa justiça? Como nós podemos receber essa justiça? E aqui eu trouxe algumas diferenças de versões para vocês analisarem. Porque no grego está escrito essa frase que está aí, ex pisteus ex pistin. Então, assim, o que isso significa? Nas traduções clássicas da Almeida, está escrito, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Nas versões católicas está escrito, a justiça de Deus se revela no Evangelho, que se obtém pela fé e conduz à fé. Na King James Version, né, na versão americana clássica aí do Rei Tiago, está escrito from faith to faith, ou seja, de fé para fé. E nas versões brasileiras da Nova Versão Transformadora, na NVI e na NTLH, está escrito justiça de Deus que do princípio ao fim é pela fé. Tá? Então a gente tem algumas opções. De fé em fé,
Que se obtém pela fé e conduz à fé, de fé para fé, ou do início ao fim pela fé? O que Paulo quer dizer com essa expressão grega, né, que eu assinalei aí no slide? De fato, todas essas traduções, elas podem estar corretas. Mas quando nós fazemos traduções, a gente não tem intenção de traduzir ao pé da letra. A tradução mais ao pé da letra de todas essas que estão aí é a King James, tá? From faith to faith, de fé para fé. É basicamente isso que Paulo está falando. De fé para fé. Mas todas as outras traduções, de certa forma, são corretas. Mas a melhor tradução é aquela que vai traduzir para você, te entregar o real sentido daquilo que está dizendo. Né? E não simplesmente traduzir literalmente palavra por palavra sem que eu compreenda o sentido. Então, no meu ponto de vista, as últimas traduções aí da NVT, da NTLH, são as melhores nesse sentido. Por quê? Nessa passagem específica, não estou dizendo que essas traduções são as melhores traduções da Bíblia em todos os aspectos, não. Estou falando nesta passagem especificamente, elas traduziram muito bem o sentido. Porque quando Paulo fala de fé para fé, ele está dizendo o seguinte, que a caminhada do cristão no evangelho, ela começa com a fé e termina com a fé. Ou seja, você vai caminhar a sua trajetória cristã inteira pela fé. E por que isso é importante? Lembrem-se dos Gálatas. Os Gálatas começaram com a fé e estavam querendo prosseguir com as obras. Paulo fala, insensatos, vocês começaram com a fé e agora querem seguir para as obras. Como assim, pô? Onde vocês estão com a cabeça? A caminhada do cristão começa na fé e termina na fé. É de fé em fé. É de fé para fé, melhor dizendo. Tá? Então, não existe um momento da caminhada cristã onde eu abandono a fé no evangelho e me concentro em outras coisas. Não existe esse momento. Eu começo na fé, prossigo na fé e termino na fé. Cuidado, porque é comum. Novos convertidos chegam no evangelho com uma empolgação, felizes da vida, né? Vamos pregar, vamos estudar a Bíblia, vamos estudar a justificação, vamos estudar a cruz, vamos estudar a pessoa do Senhor Jesus Cristo, vamos estudar o evangelho. E o tempo vai passando, né? E a gente vai perdendo um pouco da nossa empolgação. Eu já estou aí com um bom tempo na caminhada cristã, mais de 10 anos, com certeza, foi 2009, 2009, 13 anos, 12 anos, 13 anos de caminhada cristã. E o que acontece? A nossa tendência é falando assim, beleza, isso aqui nós já ouvimos. O pastor prega no domingo, fala da cruz, fala de Cristo, fala da justificação, e você fica com aquela sensação de que você já sabe aquilo, de que você já ouviu aquilo, de que você pode ir para outras coisas agora. Isso é uma tendência enorme no evangelicalismo brasileiro atual, né? Vamos deixar o evangelho um pouquinho de lado, vamos falar de coisas mais práticas agora, vamos falar de família, talvez, ou vamos falar de política, ou vamos falar de cultura, ou vamos falar de coisas mais práticas. E a gente vai abandonando o evangelho. Né? E quando vê, a gente está concentrado em coisas que a gente faz, e não em coisas que Deus fez. Ou seja, nós saímos da fé para as obras. Mas Paulo está dizendo não, o evangelho é do início ao fim pela fé. Do princípio ao fim é pela fé. Tá? Como está escrito, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E aqui Paulo finaliza esse nosso trecho, e eu vou finalizar aqui também nesse nosso último slide. Paulo traz essa citação, o justo viverá pela fé, uma citação, copiou, colou de Abacuque 2,4, cara, tá? O justo viverá pela fé. E aqui é importante que nós tenhamos em mente o contexto de Abacuque. O que está acontecendo no livro do profeta Abacuque, tá?
Eu tentei resumir da forma mais prática possível aqui para você. Em Abacuque nós temos o seguinte, o profeta está incomodado. O profeta está incomodado. E ele fica se fazendo esta pergunta e perguntando para Deus, por que Deus, porque o Senhor permite que os ímpios de Judá oprimam os justos? Então, existiam em Judá pessoas justas, pessoas ímpias. E essas pessoas ímpias estavam oprimindo pessoas justas. E o profeta estava se perguntando, meu Deus, por que você permite isso? Como que isso é possível num mundo onde Deus está no controle das coisas? Como pode o justo ser oprimido pelo ímpio? E Deus responde para o profeta, fala assim, não se preocupe, não se preocupe. Os ímpios de Judá serão punidos pelos caldeus. Os caldeus, eu estou trazendo os caldeus vão invadir Judá, vão destruir estes ímpios. Mas Abacuque não se contenta muito com essa resposta e ele fica ainda mais consternado. Como assim? Como assim? Ele pergunta para Deus, né? Poxa, o negócio tá piscando agora doidão ali atrás, ó. Vamos acessar isso aqui. Esse. Aí, parou. Bati aqui, aí ele piscou. Então, o profeta pergunta assim, como assim? Né? Como isso é possível? Eita, piscando assim vai ficar difícil, ó, uma parada. Será que agora foi? Não. Vamos desligar aqui então, para não ficar piscando. Então, beleza. Então, o profeta está perguntando justamente como que isso é possível? Né? Os caldeus vão vir e vão castigar o próprio povo de Deus? Como se já não bastasse nós termos os ímpios castigando os justos, nós vamos ter estrangeiros castigando o povo de Deus agora. E como que Deus pode deixar permitir uma coisa dessa? E aí Deus responde para Abacuque, não se preocupe também, Abacuque. Óbvio que eu estou parafraseando, né? Os caldeus também serão castigados. O que Deus está dizendo? Todos os ímpios receberão a sua justa retribuição. Deus não abre mão da sua justiça como atributo. Deus vai punir os pecadores. Pode ficar despreocupado. Ainda que eles não recebam a punição devida agora, eles receberão essa punição no futuro. Não se preocupe. E mais, o verdadeiro justo é aquele que aguarda confiando apenas na salvação que vem do Senhor. Então Deus dá essa resposta para Abacuque. Ainda que você, Abacuque, ache que Deus não está exercendo sua justiça, não se preocupe, ele vai exercer. Ele vai exercer. Se não agora, no futuro. Se não agora nesta vida, na próxima. No juízo, Deus vai exercer a sua justiça. E mais, o verdadeiro justo mesmo, é aquele que espera e confia na salvação que vem do Senhor. Então, para você, Abacuque, basta que você viva pela fé, que você viva em confiança no Senhor, esperando a vindicação, esperando a salvação que vem da parte de Deus. Não se consterne com problemas, com dificuldades, com as impiedades dos ímpios. Agora, espere em Deus somente. Essa é a resposta de Deus para Abacuque. E nota como é propício que Paulo faça a citação de Abacuque. Né? Ele diz, porque nós podemos perguntar, os romanos poderiam perguntar, por que o Senhor permite a opressão do seu povo? E Deus responde, não se preocupe, os ímpios serão castigados. E aí, talvez alguns possam perguntar por que o Senhor permite que pessoas estrangeiras que não obedecem à lei desfrutem de bênçãos da aliança. Como pagãos miseráveis que nunca tiveram participação ou comunhão com Deus
podem agora receber as bênçãos da aliança de Deus. E Deus está dizendo por meio de Paulo aos romanos: o verdadeiro justo é aquele que aguarda confiando apenas na salvação que vem do Senhor. Ou seja, o justo de verdade não é alguém que faz. O justo verdadeiro é alguém que espera, é alguém que confia, é alguém que confia em outro alguém que faz, e quem faz é Deus, e não ele. O verdadeiro justo é aquele que crê que Deus vindica o seu povo, que crê que Deus salva o seu povo, que crê que Deus intervém em favor do seu povo e que Deus cumpre as suas promessas trazendo a salvação para o seu povo. Só que o justo no Antigo Testamento era alguém que esperava o cumprimento da promessa. O justo agora, no Novo Testamento, é alguém que confia naquilo que aconteceu, no sacrifício de Cristo. No Antigo, o justo esperava pela salvação de Deus. No Novo Testamento, o justo confia, crê na salvação que veio de Deus. Percebe a diferença? É isso. Então, o justo viverá pela fé. Tá? Meus irmãos, espero que vocês tenham entendido, espero que tenha sido claro. Qualquer dúvida, manda para mim no comentário aí embaixo do vídeo, no grupo lá no WhatsApp que nós temos também desses estudos, beleza? E eu mando material teórico também por lá. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Divulguem esse material aí, se vocês estão gostando das aulas, para outras pessoas também. Beleza? Tchau, tchau. A gente se vê na próxima.